Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, meus queridos amigos da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo, começando agora mais um Miscelânea. Hoje, trazendo aqui um tema muito interessante, eu diria bastante atual, tanto para quem é professor, como para quem é aluno, como para quem é líder e desenvolve trabalhos e palestras e cursos à distância. E esse estudo que eu vou comentar, ele foi desenvolvido numa universidade americana chamada Brandeis University. Essa é uma das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos. Ela fica pertinho ali daquele complexo de várias universidades e institutos, Harvard, MIT, que é uma região no estado de Massachusetts. E ela foi fundada em 1948. E o que tem de interessante, né, nessa universidade, que estudo que é interessante comentar que eles fizeram, que de alguma maneira diz respeito ao nosso dia a dia. Pois bem, hoje em dia vamos imaginar a seguinte cena: você vai dar uma aula, ou vai dar uma palestra, ou vai dar, né, um curso, e muitas vezes isso não necessariamente é numa escola ou numa universidade, pode ser inclusive numa empresa, na universidade empresarial. O importante é você imaginar o seguinte: aqui eu tenho o Zoom como suporte, de um lado um professor, do outro lado alunos, e uma programação a ser cumprida. No caso, essa pesquisa, esse estudo que eles fizeram, foi baseado em cursos de 3 horas por semana durante 10 semanas. Portanto, um curso de 30 horas. Se você pensar bem, no Brasil hoje, nós temos uma quantidade enorme de cursos que são dados à distância, mais ou menos com essa carga horária. Bem, nessa universidade, vale dizer, há um bom equilíbrio entre estudantes homens e estudantes mulheres, tem um pouco mais de mulheres, mas não é uma distorção tão grande. Então imagina essa cena: vai ter um curso e como é que funciona? Como é que a gente pode imaginar que vai funcionar esta interação dos alunos, esse envolvimento dos alunos para essas aulas, para esse curso? Então eles fizeram uma pesquisa em olhando assim, 3 aspectos. Primeiro, quando que numa aula, lembrando, uma aula de 3 horas, quando que numa aula os estudantes falam, quanto que eles falam, como que eles interagem com o professor, como é que é esta dinâmica. Então note aqui, o que se está verificando é a participação dos alunos, quantos falam, quando falam, quanto tempo eles falam. E aí a gente tem como resultado um detalhe interessante: essa pesquisa foi feita em um curso de estratégia. Bom, nem seria importante eu dizer isso, mas é que eu quis ser preciso na informação. Mas o que eles vão comentar cabe para vários cursos. Depois eles fizeram uma extrapolação e viram que cabe para vários cursos. O que é interessante é que grande parte da aula ainda hoje está estruturada em um professor que fala, os alunos que ouvem durante algum tempo, e depois o professor faz algumas perguntas, procura explorar a interação desses alunos. Quando eles fizeram, olhando minuto a minuto o que aconteceu,
eles puderam perceber que há uma turma de 35 alunos, 22 alunos foram aqueles que falaram por alguns poucos minutos, comentando as perguntas e as provocações do professor. Mas a grande parte deles, dos alunos da turma, não falaram mais do que 2 minutos. E alguns deles, inclusive, só poucas palavras. O interessante é que alguns alunos falaram mais de uma vez e outros simplesmente uma vez só. Ou seja, você imagina que o professor está querendo explorar os alunos num debate, e aí você tem aquele aluno que fala mais vezes, quando fala mais vezes fala mais tempo, tem aquele que fala uma ou 2 palavras só para não dizer que não falou nada, e chegaram à conclusão que o professor, acaba falando muito mais do que os alunos, e isso, de certa maneira, gera uma dinâmica na classe que é uma dinâmica que não é muito produtiva. Então, a conclusão que eles tiveram de que é importante que o professor faça na aula toda crie protocolos de debate em que ele não seja, durante a grande parte da aula, simplesmente um apresentador, mas ele seja muito mais um moderador e um mediador da discussão do assunto entre os alunos, aí vendo ele e trazendo alguma conclusão, ou algum comentário, ou alguma participação que agregue na informação do aluno. Mas tentar forçar os alunos a terem uma participação mais expressiva. E aí, uma coisa que é um segundo ponto que eles perceberam é o seguinte: há alunos que se sentem um pouco intimidados, às vezes é por razão de idioma, às vezes a pessoa vem de um outro lugar, não tem uma facilidade de fala, às vezes é uma questão até de gênero, a menina mais tímida, o rapaz mais desinibido, ou vice-versa. E então, o que acontece? Se você não tem um equilíbrio na turma, exatamente por conta de essa coisa de inclusão, dos alunos se sentirem inclusos numa turma, e onde as variações demográficas e as características de cada um acabam não sendo relativizadas. Então, a conclusão é: nós temos, como professores, como instrutores, como apresentadores, palestrantes, nós temos que fazer uma provocação e tentar criar um clima de que todas as vozes elas têm o mesmo grau de influência e de importância, independente das opiniões e das experiências que cada uma das pessoas estiver compartilhando. Nesse caso do estudo, que foi feito lá nessa universidade americana, eles puderam comprovar que existiu e conseguiu existir um equilíbrio entre a fala de homens e mulheres em algumas aulas e para alguns temas. Para outros temas isso não aconteceu. Inclusive, particularmente, houve uma das classes em que os homens quase que não falaram. Então, e em outra classe, uma participação bem abaixo das mulheres. Então, os professores têm que ter muito em mente o tema, a provocação, a pergunta que vai ser feita, e nessa dinâmica tentar fazer com que todas as vozes sejam ouvidas e tentar, inclusive, quebrar um pouco a timidez
de cada um dos alunos que, por qualquer razão, estiver participando pouco. E uma terceira questão é o seguinte: será que pelo fato de um aluno estar presente acompanhando aquela aula, ele está realmente engajado? Ele está realmente envolvido com o assunto? Aí eu posso dizer que, obviamente, a conclusão, eu não preciso nem me perder muito em termos de tempo. O que acaba acontecendo é que sempre há e sempre haverá alunos que estão ali simplesmente com o físico presente perante uma câmera, acompanhando uma aula à distância, aparecendo a imagenzinha dele no Zoom, mas ele mesmo está fazendo outras coisas. Para evitar isso, é que o professor precisa explorar perguntas e os alunos estarem meio que na expectativa de serem chamados a qualquer momento para darem alguma opinião. Você que, de novo, é professor, até você que é coach, e muitas vezes coach de carreira, e que trabalha com estudantes ou trabalha com grupos, né, que estão tentando uma mudança de carreira e que estão fazendo algum curso, vale a pena você prestar atenção nesse estudo. Ele foi publicado pela Harvard Business Publishing, que tem uma seção de educação, e essa Harvard ela fica a coisa de 20 quilômetros, 30 quilômetros da universidade que eu citei, essa universidade americana que fez essa pesquisa, a Brandeis University. Então está tudo ali no mesmo pacote. E esse software que foi usado é um software que é muito recente e permitiu então ajudar a delinear uma maneira melhor de aqueles professores e instrutores que estão organizando um curso, que vai ser um curso com 24, 20, 30 horas, com algumas sessões semanais, em que ele pode explorar a conversa dos alunos, criando uma nova dinâmica. Todas as vozes vão ter o mesmo peso, mas ele precisa provocar e trazer assuntos e criar essa dinâmica. Como é que ele faz isso? Obviamente ele vai precisar ter primeiro, se preparar para que não seja um mero apresentador de conteúdo. E também se preparar, porque vão vir surpresas nesses debates e o professor vai ter que estar certamente preparado também para poder responder coisas que ele não havia imaginado. Aqui é Mário Divo, espero que esse tema tenha agradado vocês e agora a gente passa a esperar a sua presença no próximo Miscelânea e também me acompanhando nos outros trabalhos que eu desenvolvo aqui na Cloud Coaching, seja na plataforma com as postagens ou seja aqui na rádio os podcasts. Um grande abraço e até mais. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e curiosidades do mundo empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e curiosidades do mundo empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.